A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Queridos, eu quero convidá-los a abrirem vossas Bíblias no Evangelho do nosso Senhor Jesus, escrito por Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Hoje nós estaremos estudando este capítulo e o capítulo 18. E o tema para guiar o nosso estudo é este: perdão, gratidão, vigilância e oração. Lição 9, o nosso texto áureo está em Lucas capítulo 17, o versículo 20, que diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Verdade prática, gratidão, perdão, humildade, vigilância e vida de oração são ingredientes essenciais ao viver cristão. A nossa leitura bíblica para guiar o nosso estudo está em Lucas capítulo 17, como dito, o versículo 1 ao versículo 24. Do versículo 1 ao versículo 24, como é de costume, lerei um versículo e os irmãos o outro após mim até terminarmos a leitura sugerida. Vamos lá. Disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? Porventura, terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou.
nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. E vos dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo, ou lá está, não vades, nem sigais, todos nós. Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilhando de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Os irmãos podem assentar-se, glorificando, exaltando ao nome do Senhor nosso Deus. Como dito, nós estaremos estudando a partir de agora o capítulo 17 e o capítulo de número 18 deste Evangelho. Nós estamos em uma sequência narrativa, logo semana passada estudamos e vimos Jesus falando necessariamente através de parábolas, perpassamos por parábolas que praticamente são parábolas exclusivas do Evangelho narrado por Lucas, a parábola da ovelha perdida, da dracma, do filho pródigo, a parábola do servo infiel e, por fim, a parábola do rico e Lázaro, ou a história do rico e Lázaro. Hoje, nós seguimos o nosso estudo no capítulo 17, nós vemos que Jesus, o evangelista inicia este capítulo, dando essa sequência narrativa. Agora, nós vemos que Lucas, ao que parece, ele compila, alguns ensinos de Jesus que, de uma forma mais exaustiva e de uma forma muito mais reservada, é contada pelos outros evangelistas, Mateus e Marcos. E Lucas, como ele é um brilhante historiador e também um brilhante escritor, ele prefere compilar aqui, pelo menos, alguns ensinos de Jesus importantes para a nossa fé cristã. Estes ensinos você verá melhor em Mateus capítulo 18, Marcos capítulo 9, você verá melhor esses ensinos de Jesus. Lucas, ele perpassa apenas por esses ensinos, E hoje, como é de praxe, nós estudaremos na nossa lição pelo menos 3 tópicos. Falaremos sobre o perdão e gratidão, vigilância e oração, Então, nós vemos aqui que Lucas ele inicia este capítulo fazendo exatamente, trazendo exatamente à nossa memória esses ensinos de Jesus que estão contidos nos outros evangelhos. Que ensinos são esses, pastor? Nós chamamos esses ensinos aqui de Lucas, nos primeiros versículos, especialmente do versículo 1 ao versículo 10, de os ditos de Jesus. Esses ditos de Jesus estão relacionados à questão do escândalo, estão relacionados à questão da fé, à questão do perdão e também à questão do serviço, Então, esses são os ensinos de Jesus, ou os ditos de Jesus. A respeito do escândalo, Jesus disse que os escândalos seriam inevitáveis. É inevitável. Escândalo sempre irá acontecer. Todavia, Jesus colocou um peso a respeito dos escândalos. Por mais que eles sejam inevitáveis, irão acontecer, irão ocorrer, Jesus ele coloca o peso do ai, E todas as vezes que nós vemos na Bíblia Sagrada, especialmente nos livros proféticos, essa palavrinha ai tem um sentido de peso, tem um sentido de punição, e é exatamente isso que vai acontecer aqui. Após Jesus falar sobre o escândalo, ele diz, ai do homem pelo qual eles vêm, ai do homem pelo qual eles vêm. Então, logo a gente entende que o escândalo, ele pode ser tanto pelo que pratica o ato escandaloso, como por aquele que divulga o ato escandaloso. E qual é o peso, qual é a punição para o escândalo? Jesus disse que
o homem pelo qual vem o escândalo é melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se lançasse ao mar. Só para que os irmãos tenham uma ideia, uma pedra de moinho é algo extremamente pesado, que quando alguém ia debulhar o grão e triturar o grão, geralmente era através dessa pedra de moinho que era puxada por um animal de tração, por um boi. Então, é uma pedra extremamente pesada. Jesus diz, olha, era melhor, ou seja, é mais leve a punição de Deus, se comparada a essa questão de amarrar uma pedra de moinho ao pescoço e se lançar ao mar. Então, Jesus deixa isso bem claro, que o escândalo é algo que é intolerável por Cristo, por Deus, e certamente quem pratica e quem divulga o escândalo terá uma punição vinda da parte do Senhor, nosso Deus. Então, isso aqui já nos é ensinado. Após Jesus falar sobre esse primeiro dito, Jesus também explica, né, sobre a questão do perdão. E Jesus fala, olha, se teu irmão pecar contra ti, adverte-o. Veja só o que Jesus fala. O repreende, chama ele a atenção, né? É interessante isso aqui, porque geralmente, quando alguém nos ofende, nós somos ensinados a ter uma atitude passiva, né, e não revidar. Mas o que Jesus está nos ensinando aqui é exatamente o contrário. Revidar no bom sentido. Revidar no sentido de repreender. No sentido de você falar para o irmão que você não se sentiu bem com a atitude do tal irmão. Jesus diz, olha, isso deve ser imediato. Se ele pecar contra ti, fala para ele que você não gostou, que você se sentiu ofendido, e se ele se arrepender e pedir perdão, perdoa-lhe. Aí Jesus diz, olha, e se isso acontecer em um dia, por pelo menos 7 vezes, e ele for chamado a atenção, e se arrepender por 7 vezes, então o perdoa por 7 vezes. Então é interessante isso aqui, que geralmente quando as pessoas nos ofendem, eu quero frisar isso aqui, nós costumamos ter essa atitude passiva, né, de deixar para lá. Mas às vezes o problema de deixar para lá é que certas atitudes de certas pessoas causam em nós uma ferida, porque nós não paramos ali o trauma. Nós não paramos para conversar, para dizer ao irmão que fomos ofendidos, né? Então Jesus ele diz, olha, faz isso, repreende, chama, informa, avisa que ele te ofendeu, para que o teu coração não seja ferido e você fique remoendo, ressentindo um sentimento ruim que cause em ti sentimentos de repulsa, sentimentos de amargura. Então repreende logo ele, se resolve logo com ele. Então Jesus ele deixa isso aqui bem claro no texto. Após isso, quando os discípulos ouvem essas palavras de Jesus a respeito do escândalo e a respeito do perdão, os discípulos dizem, Senhor, aumenta-nos a fé. Ou seja, o discípulo está dizendo, em outras palavras, esse ensino é para nós pesado, duro, difícil de praticar. É muito difícil de se praticar, porque está relacionado extremamente à questão da ética cristã, né, da moral cristã, e algo que Jesus ele incentiva muito os discípulos a praticarem. Então os discípulos dizem, olha, nós não temos fé o suficiente para praticarmos isso, então nos aumenta a fé. E Jesus diz, olha, se vocês tiverem a fé como um grão de mostarda, vocês dirão a essa amoreira, sai daqui e vai para outro lugar, e ela vai te obedecer. O que Jesus está dizendo é que, para praticar essas coisas, se livrar dos escândalos e perdoar, o mínimo de fé verdadeira, genuína em Cristo, é suficiente para praticar essas coisas. Em outras palavras, Jesus está dizendo que se nós tivermos o mínimo de fé nele, nós conseguiremos praticar exatamente essas coisas, porque isso é tão básico da vida cristã. É isso que Jesus está dizendo. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês praticarão isso com muita facilidade. Por fim, Jesus fala o último dito, que é exatamente o dito a respeito
do serviço. E é interessante isso aqui, porque Jesus fala abertamente que em muitos aspectos nós somos servos inúteis. Em muitos aspectos. Isso aqui mexe de uma certa maneira com o nosso ego. Porque em relacionado às questões do reino de Deus, nós fazemos somente aquilo que Deus nos manda fazer. Então, nesse sentido, não é no sentido ruim, nós somos servos do Senhor. Então, nesse sentido de fazer somente aquilo que Ele nos manda fazer, nesse sentido, nós somos servos inúteis. E não há problema algum em servir a Deus com fidelidade. Então, a respeito dos nossos serviços, ele deve ser feito com excelência. Temos a nossa vida totalmente entregue a Deus, a nossa vida é totalmente devocionada ao Senhor, portanto, nós não fazemos mais do que a nossa obrigação. Se perdoamos, não fazemos mais do que a nossa obrigação. Se trabalhamos no reino de Deus, não fazemos mais do que a nossa obrigação. Se ofertamos, não fazemos mais do que a nossa obrigação. Se fazemos qualquer outra coisa na igreja, não fazemos mais do que a nossa obrigação. A glória, a honra seja dada ao Senhor para todo sempre. Então, nesse aspecto, somos servos inúteis. Então, terminado esse dito, falado um pouco sobre perdão, é importante dizer que Lucas ele já fecha esses ditos de Jesus. Como eu disse no início dessa aula, se você melhor quiser saber sobre esses ditos, sobre esses ensinamentos, passe lá por Mateus 18, por Marcos 9, onde Jesus falará de uma forma mais aberta, de uma forma mais exaustiva sobre esses ensinos. Marcos registrou. Agora, o foco narrativo de Lucas, e ele vai demandar um pouco mais, no capítulo de número 17, é exatamente sobre a cura, de 10 leprosos, e aquilo que nós chamamos de a vinda iminente do povo do reino de Deus, ou a vinda súbita do reino de Deus. Agora, para nós terminarmos esse primeiro tópico, que fala sobre perdão e também sobre gratidão, é importante nós dizermos aqui que na narrativa de Lucas, como eu disse, a partir do capítulo de número 9, versículo 51, Jesus está em movimento. Ele está saindo da Galileia, terminou o seu ministério na Galileia, agora a intenção de Jesus é chegar em Jerusalém. Então, todos os eventos, repetindo o que falei na aula passada, todos os eventos que acontecem no ministério de Jesus, a partir de Lucas 9:51, serão eventos que nós chamamos dos eventos de Jesus em movimento. Ele está se movimentando para chegar na Judeia, em Jerusalém. Então, todos esses eventos aqui é Jesus em viagem, é Jesus caminhando para Jerusalém. E como é de praxe, e Lucas continua a sua narrativa, ele diz que Jesus estava de caminho para Jerusalém, veja, verso de número 11, de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio da Samaria e da Galileia. Grave essa informação, no meio de Samaria, porque isso aqui é muito importante para nós entendermos. Jesus entra em uma aldeia, certamente uma aldeia dos samaritanos, e ao chegar nessa aldeia, 10 leprosos lhe saem ao encontro de Jesus. Nós sabemos que os 10 leprosos pediram, gritaram que Jesus tivesse compaixão deles. Jesus nada falou, a não ser dar a eles uma ordem, dizendo, olha, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E o texto diz que eles indo foram purificados. Ou seja, os leprosos recebem a palavra de Jesus, o diálogo com Jesus cessa, a caminho de mostrar-se ao sacerdote, os 10 são curados, Ou seja, eles também estão em movimento. A sua cura acontece a caminho de se mostrarem ao sacerdote.
quando um dos 10 observa que estava curado, ele imediatamente retorna a Jesus e retorna dando glória a Deus. E o texto acrescenta a informação que este leproso era um estrangeiro. Em outras palavras, esse leproso era exatamente um samaritano. Então veja só, eu disse a vocês que era importante gravar a informação que Jesus estava passando pelo meio da Samaria, porque a aldeia que Jesus entra é uma aldeia samaritana. Haviam 10 leprosos, 9 eram judeus e um estrangeiro samaritano. Este ao observar que estava curado, ele retorna glorificando a Deus. Isso aqui é importante. Veja só, a ordem de Jesus é: mostrem-se ao sacerdote. Mas por que se mostrar ao sacerdote? Logicamente que nesse contexto histórico, sociocultural dos judeus, em que Jesus estava vivendo, o sacerdote era para os judeus não somente uma autoridade religiosa, mas o sacerdote também tinha uma autoridade médica. Para que alguém fosse considerado curado de uma lepra, quem dava esse diagnóstico de cura nesse contexto não era o médico, mas era o sacerdote. Por que o sacerdote dava o diagnóstico de cura? Porque o sacerdote era exatamente a pessoa que iria permitir com que esse leproso voltasse à comunhão, ao culto, ao templo, à adoração, a sacrificar. Não é novidade nenhuma aqui para os irmãos eu dizer que os leprosos eles eram excluídos e somente o sacerdote podia diagnosticar a cura. Então Jesus diz: mostrem-se aos sacerdotes para que ele diagnostique o milagre, para que ele confirme o milagre, para que ele digam que vocês estão curados. Em outras palavras, para que ele possa colocar vocês, reabilitar vocês novamente ao convívio social, ao convívio religioso. Os 10 foram, todos foram curados, 9 foram até os sacerdotes, mas um voltou ao sumo sacerdote, ao sacerdote eterno, ao Senhor Jesus. Os 9 foram até o sacerdote dos homens, mas um voltou até o sacerdote do Deus vivo, dando glórias a Deus. Dando glórias a Deus. E o que é que nós entendemos aqui? É que a gratidão tem duas faces. A primeira face é no que se relaciona aos homens. E a segunda face é no que se relaciona a Deus. E essas duas faces, elas devem seguir de forma hierárquica. Primeiro, agradecer a Deus e depois aos homens. Esse outro certamente foi até o sacerdote, mas ele vem primeiro a Jesus. Aleluia. Ele vem primeiro a Jesus. Então, meu amado irmão, antes de agradecer aos homens por qualquer bem que que eles lhes façam, entendam que os homens são apenas canais de Deus para nos abençoar, mas quem nos abençoa de fato é Deus. Então agradeça a Deus por todo o bem, por toda a bênção que acontece em sua vida. E vocês querem saber de uma coisa? Gratidão é algo raro. É raro. Vocês querem saber de outra coisa mais importante? É que geralmente a pessoa que é beneficiada por nós, geralmente a pessoa não volta para ser agradecida a Deus ou para agradecer a gente. Não volta. A gratidão é algo bem raro, gente. Mas vocês querem saber uma coisa? Sabe por que a gratidão é rara? Porque a gratidão, ela só pode ser manifestada em um coração de alguém que nasceu de novo.
de alguém que nasceu de novo. E você pode dizer, mas pastor, eu vejo pessoas gratas que não nasceram de novo, que não são crentes. Como é que você está dizendo que a gratidão só pode ser manifestada no coração de alguém que nasceu de novo? Simples, porque gratidão é uma prática contínua. Pessoas que não nasceram de novo têm lapso de gratidão, mas não são gratas sempre. Mas pessoas que nasceram de novo têm uma vida grata diante de Deus e diante dos homens. Glória a Deus! Mas vamos passando, porque é muita coisa nesse evangelho, nesse capítulo interessante. Então, o leproso é curado, ele era um samaritano. O que a gente entende? É que Jesus está usando aqui um estrangeiro para mostrar que não importa se é judeu, se é samaritano, se é grego, se romano, mas se tem um encontro com Deus, automaticamente a sua vida, a sua essência é transformada. Por isso, o estrangeiro voltou para dar glórias a Deus. Então a gente aprende isso aqui. Outra coisa importante que se diga aqui é que após esse evento, veja só como Lucas é fantástico na sua narrativa. Após esse evento, desse encontro que Jesus tem mais próximo, com esse estrangeiro, com esse samaritano, Jesus é convidado, certamente, para mais um daqueles banquetes, E Lucas, isso aqui é muito comum, Jesus ser convidado para um banquete, em especial pela classe dos fariseus. Os fariseus adoravam convidar Jesus para os banquetes. Mas é porque gostavam de Jesus? Não. Eles convidavam Jesus para os banquetes, porque queriam interrogar Jesus. Pegar Jesus em alguma falha teológica, em alguma falha moral, em alguma falha jurídica, qualquer falha que fosse, eles queriam pegar Jesus para incriminá-lo. Então os fariseus chamaram Jesus para um banquete. E o que acontece? Logo então os fariseus interrogam Jesus e perguntam como é que seria a vinda do reino de Deus. E Jesus é bem dinâmico, bem objetivo. Talvez olhando nos olhos dos fariseus, ele diz: olha, não vem um reino de Deus com visível aparência. Vocês não poderão dizer, ei-lo lá, ou ei-lo aqui, ou acolá. Não tem como vocês dizerem que o reino de Deus está aqui ou ali, porque ele não vem de visível aparência. Isso aqui, irmãos, contraria os fariseus em muitos aspectos, principalmente por causa da teologia dos fariseus, e eu quero que vocês prestem bastante atenção para cá, porque a informação que eu vou trazer agora é uma informação um pouco mais teológica, porque os fariseus interrogam Jesus a respeito do reino. Esses mesmos fariseus, estudiosos da lei, doutores da lei, compreendiam que na manifestação do Messias, automaticamente também teria a manifestação do reino de Deus. Porque esse Messias, que seria da linhagem de Davi, iria restaurar o trono da casa de Davi, governar sobre esse trono para Israel, e todo mundo se renderia a esse Messias. Então, eles tinham uma ideia de que esse reino de Deus, ou essa manifestação do Messias, seria uma manifestação física, no sentido de que esse Messias iria restaurar a linhagem real de Davi e se autoproclamar rei e libertador de Israel, e tirar Israel do governo de seus opressores. É aquilo que na teologia judaica dos fariseus eles identificavam o Messias como o Messias escatológico, que é aquele Messias que eles chamavam de Barbacha, que era o Messias que viria de uma forma escatológica e automaticamente instauraria esse reino de Deus. Só que Jesus diz: olha, o reino de Deus não vem de visível aparência, ou seja, vocês não podem perceber o reino de Deus, porque o reino de Deus
está dentro de vós. Em outras palavras, vocês não compreendem quem é o Messias, porque vocês têm uma noção errada do Messias. Vocês acham que o Messias que veio agora é o Messias que irá triunfar sobre o poder de Roma, que irá triunfar sobre o poder de seus inimigos, mas o Messias que veio agora é Ebed Elohim, servo de Deus, o servo sofredor. Ele veio e vocês não compreendem. Agora eu quero dizer que todos que recebem esse Messias, automaticamente dentro deles estará instaurado o trono de Deus em seus corações. Oh, glória a Deus! É por isso que Jesus diz, olha, esse reino não pode ser físico, mas o reino será dentro de vós, em vosso coração. E é interessante que Jesus, após falar sobre esse aspecto do reino, que é o nosso segundo tópico, a respeito da vigilância, Jesus também corrige algumas expectativas erradas que os fariseus tinham a respeito do reino de Deus. Veja só, abra a Bíblia comigo, leia comigo. Em Lucas 17, versículo 22 ao versículo de número 25, que diz assim, olha, a seguir dirigiu-se aos seus discípulos, virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis, e vós dirão, ei-lo aqui, ou lá está, não vades, nem um sigais, porque assim como o relâmpago, fuzilando brilha de uma extremidade do céu, assim será no dia do Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Veja só, lembra da ideia que eu falei a vocês? Do Ebed Elohim, do servo de Deus, do servo sofredor. Jesus está exatamente dizendo aqui, olha, o Messias, ele irá sofrer, ele irá ser tirado, ele irá ser tomado, depois de sofrer, ele ressuscitará, depois de ressuscitar, ele será levado aos céus, e algumas pessoas aparecerão e dirão, ali está o Messias, ou lá está o Messias. Não sigam, porque o Messias vocês já sabem quem é. O Messias, vocês sabem que foi para o céu e breve voltará para instaurar o reino conforme prometido por todos os profetas do Antigo Testamento. Não sigam esses que dirão ali está o Messias ou lá está o Messias. Não sigam. Ou seja, Jesus está corrigindo a expectativa errada que tanto os discípulos quanto os fariseus tinham a respeito do reino de Deus. E agora o que que Jesus faz? Jesus ele fala que o reino dele, ou que a sua vinda para instaurar esse reino, terão alguns indícios dos quais nós devemos estar atentos. O que que Jesus diz? Olha, leia comigo, versículo 26 em diante, para que nós possamos compreender melhor esses indícios que estão mostrando para nós que o reino de Deus está próximo, que a vinda de Deus está próxima. Olha só, Jesus diz, olha, versículo 26, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. E ele diz, naquele dia quem estiver no eirado e tiver seus bens em casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida deve perdê-la, e quem a perder, de fato a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no
no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhe Jesus: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Irmãos, isso aqui é algo extremamente escatológico, que eu vou logo mostrar aos irmãos que não tem como entrar nessa questão aqui, porque tem outros assuntos que nós devemos abordar na lição. Mas, em suma, o que Jesus está falando é que os dias que precedem a vinda daquele Jesus, do Messias, do Barbacha, do escatológico, daquele que vem para restaurar o trono da casa de Davi em Israel, daquele que vem para salvar os judeus e a partir de Israel governar por todo durante 1000 anos, serão precedidos por dias iguais, os dias de Ló e os dias de Noé. Agora o que é que ele diz? Lembrai-vos da mulher de Ló. Em outras palavras, não hajam como a mulher de Ló. O que foi que a mulher de Ló fez? Sodoma estava sendo destruída e a mulher de Ló olhou para trás. O que Jesus está dizendo, em outras palavras, não tem mais como ter saudade desse mundo ou querer ficar nesse mundo, porque esse mundo está reservado para o fogo, para a condenação, para o juízo, e nós já estamos reservados para a vida, para a salvação, para a glória. Então vigiem, não se embaraçem com as coisas desse mundo, não procedam como a mulher de Ló, vigiem. É o sermão da vigilância. Temos que entender o aspecto desse reino, corrigir as expectativas erradas e entender que nós estamos vivendo dias iguais aos dias de Noé e de Ló. Glória a Deus. Mas vamos avançando. Por quê? Porque nós temos aqui mais 2 parábolas para falar, e também falar um pouco sobre a oração do cego de Jericó. Isso aqui é interessante. Quando a gente chega no capítulo de número 18, nós vemos que Jesus nos ensina sobre a oração, sobretudo contando 2 parábolas, uma do juiz iníquo e a outra a parábola do fariseu e do publicano. Na parábola do juiz iníquo, para ser bem rápido e objetivo nisso aqui, na parábola do juiz iníquo, Jesus conta a história de um juiz que não temia a Deus e a homem algum, fazia somente o que ele queria, e todos os homens tinham temor dele. Mas havia uma viúva que todos os dias estava na porta do juiz, dizendo: olha, julgue a minha causa, julgue a minha causa. Todos os dias ela estava lá importunando o juiz. Irmãos, e se existe uma coisa que nenhum homem gosta, é de ser importunado. Ninguém gosta de ser importunado. E o texto diz que esse juiz não temia a Deus e a homem algum. Só que ele não soube lidar com alguém que tinha uma fé persistente, insistente, e que era alguém, em outras palavras, chato. Todos os dias estava pedindo a mesma coisa. E o que é que esse juiz diz? Olha, para que esta mulher não venha mais me molestar, me perturbar, eu julgarei a causa dela, porque eu estou cansado de todos os dias essa mulher vir pedir a mesma coisa. Aí Jesus, no verso de número 6, diz: olha, então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam ele dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Jesus está falando de nós levarmos uma vida insistente em oração, meu irmão. Se um juiz que era iníquo, que não temia homem algum, talvez corrupto, comprado, que só fazia só julgava o que ele achava interessante, só favorecia quem ele achava interessante, não conseguiu
ficar inerte diante de uma mulher insistente. Imagine Deus, irmãos, que tem para nós amor, que tem para nós cuidado, que tem para nós, que nos vê como escolhido. Imagine Deus quando nós dobrarmos os nossos joelhos e incessantemente, com uma fé genuína, verdadeira, levarmos a Deus diante das nossas causas. Quanto mais Deus, meus irmãos. A parábola da mulher aqui, da viúva aqui, nos ensina muitas coisas, sobretudo persistir em oração. E eu quero lhe dizer uma coisa, não esmoreça no primeiro não. E eu quero repetir, não esmoreça no primeiro não que você receber na vida. E eu quero reforçar aqui, não desanime no silêncio de Deus. Tem coisas que irão demorar a acontecer, mas elas vão acontecer. Há anos talvez você está pedindo a Deus em oração algo que aconteça. Aí Jesus, por mais que pareça demorado, o juiz santo que ama vocês, que escolheu vocês, ele vai pegar a causa de vocês e resolvê-las. Então persista em oração. São duas atitudes aqui. A primeira atitude, a atitude de uma mulher persistente. A segunda atitude em oração é a parábola do fariseu e do publicano que Jesus conta. Como é essa parábola? A parábola é o seguinte: tem um fariseu, a gente viu na lição passada o que era um publicano, né? Um cobrador de imposto, um traidor considerado assim pelos judeus, alguém que era considerado também como um pecador, um homem de caráter duvidoso. E um fariseu, um doutor da lei, alguém que era tido como um piedoso na época. E Jesus fala sobre essas duas posturas de oração. A do fariseu, qual era a postura do fariseu? A do fariseu, na oração, ele dizia assim: olha, dou graças, ó Deus, porque não sou como os demais homens, roubadores, injústeros, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que eu ganho. Olha só, era a postura de oração do fariseu. Ele estava, em outras palavras, dizendo que as suas obras eram perfeitas diante de Deus, e as suas obras o justificava e o tornava digno diante de Deus. Mas o publicano, ele estava de pé, de longe, e não ousava nem ainda levantar os olhos do céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador, se propício a mim, pecador. Aleluia. Olha só, um religioso achando que era digno por causa de seu serviço, de suas obras, e um pecador dizendo: ó Deus, eu não quero nem levantar os meus olhos para o céu, porque eu sei que eu não sou digno, mas se propício a mim, tenha misericórdia de mim, manifesta a tua graça sobre mim, eu não sou nem digno. Aleluia. Aí Jesus diz assim: olha, digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele, porque tudo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A nossa vida de oração deve ser uma vida persistente, como da viúva pobre. A nossa vida de oração deve ser uma vida humilhada, como a do publicano, reconhecendo que somos pecadores, que não temos nenhuma obra que nos justifique diante de Deus, reconhecendo que tudo que Deus faz para nós é por graça, é por amor, é por misericórdia, é por bondade. E que a nossa vida de oração seja exatamente assim, esse reflexo de humildade e persistência. Para encerrar, falando ainda de oração, o texto prossegue. E Jesus, após isso, ele abençoa as crianças. Aparece um jovem rico, que todos nós já sabemos a história. Jesus fala sobre o perigo a respeito das riquezas. Jesus fala novamente sobre a sua morte e ressurreição. Aí aparece no versículo de número 35,
Lucas contando-nos sobre a cura de um cego. É interessante isso aqui. Por quê? Quando você lê Mateus, você vê que Mateus diz que na visita de Jesus a Jericó, Jesus curou 2 cegos. Sim ou não? 2 cegos. Marcos fala o nome de um cego, Bartimeu, que por ocasião Jesus estava saindo de Jericó e Bartimeu é curado. Lucas fala de um outro cego, que na ocasião Jesus estava entrando em Jericó. Eu sei que aqui tem alguns aspectos históricos, né? Essa Jericó dos tempos de Jesus era uma Jericó que era edificada sobre as cinzas de 7 ou de tantas outras Jericós. Dependendo de onde você entrava, né, tinha a entrada da velha Jericó e da nova Jericó, né? Então, alguns dizem que o cego de Lucas é o mesmo cego Bartimeu. Só que outros comentaristas, e eu estou no meio desses outros, acreditam que esse cego aqui na entrada de Jericó é o outro cego do qual Mateus fala que Jesus curou 2. Um na saída e outro na entrada. Veja só, por quê? Porque Lucas ele tem algo interessante na sua narrativa. Ele oculta o nome do cego. Enquanto que Marcos é bem objetivo. Ele fala o nome do cego. Ele fala até quem é o nome do pai do cego. Então é interessante isso aqui. Porque o que a gente aprende? É que a gente aprende que 2 cegos viram em Jesus o que outras pessoas ainda não tinham enxergado. O que, pastor? É que ele era o filho de Davi. O único que podia exercer misericórdia, amor, compaixão. O que a gente aprende sobre vida de oração para encerrar? Nós aprendemos sobre a vida de oração que ela deve ser persistente. Nós aprendemos sobre a vida de oração aqui que a oração deve ser feita com humildade. E nós aprendemos que vida de oração deve ser construída na base, no alicerce do saber quem é Deus, o que Ele representa para nós. O cego, quando diz: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, é a oração dele. Em outras palavras, o cego está orando e ele sabe para quem ele está orando. Ele sabe para quem ele está pedindo. Ele sabe com quem ele está falando. Eu quero concluir toda essa lição dizendo a você que de tudo que nós aprendemos que perdão deve ser praticado. Aprendemos que gratidão é algo raro que é praticado somente por quem nasceu de novo. Aprendemos que o reino de Deus, ele está em nós, mas também virá. Aprendemos que uma vida de oração deve ser feita de forma persistente, humilde e sabendo quem Jesus é. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe o seu domingo. Que Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus.